Olha só, parece que estamos ao vivo para todo o Brasil, Américas Latinas e adjacências inteiras. Eu vou chamar o meu convidado, agora o Felipe Benjamin. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Olá, todo mundo que está chegando por aí. Eu sou o Daniel Ribeiro, esse é o canal do curso de línguas. Hoje eu vou conversar com o Felipe Benjamin, que foi o meu... Ih, acho que ele entrou. Acho que estamos aí. E aí, Dani, tudo Não. bem? Tudo bem, eu não te vejo. Não me vê? Não. Será que as pessoas te veem? Eu Você estou está te me vendo. vendo? Tá bom. Eu não estou te Sim. vendo. Eu não sei se eu preciso fazer alguma outra coisa aqui. Ah, eu te enviei uma nova solicitação. Agora eu consigo te ver. Todo Ah, mundo beleza. continua vendo, né? Muito bom, muito bom. Bom, obrigado por você estar aqui hoje. É, agora não mais. E aí, pessoal? Então, Caí? vocês nos veem ou não veem? Agora sim. Chegaram joinhas. Tá. Chegaram joinhas, Beleza, é muito bom. a conexão. A conexão essas coisas tecnológicas nem sempre funcionam exatamente como a gente quer. Antes de começar a conversar com o Felipe, eu só quero contar para quem está aqui ou para quem vai ver essa live gravada depois. Hoje eu estou conversando com o Felipe, que é professor de árabe, daqui a pouco ele vai se apresentar. No dia 8, que é segunda-feira, eu vou conversar com a Tassiana Goraev, que é uma nômade digital que está na Sérvia, aprendendo sérvio. E a gente vai falar um pouco sobre essa aventura de aprender um idioma tão diferente. Aí no dia 10, que é na quarta-feira que vem, eu vou conversar com a Gláucia Verena, que é uma fonoaudióloga especializada em voz, e ela vai falar sobre o uso da voz para aprender outros idiomas e como que a gente usa o nosso aparato vocal para produzir sons diferentes. Ela é uma pesquisadora e fundadora da LabVoz. Depois, no dia 17, eu vou conversar com a Elaine Torresi, que é uma neurocientista que estuda o cérebro bilíngue, e a gente vai falar sobre os benefícios de ser bilíngue. E no dia 22 de fevereiro eu vou conversar com o Marcel Vincenti, que é um repórter de viagem, que já conhece mais de 60 países e que é um nômade digital muito antes da gente falar sobre nomadismo digital. Essas são as lives que estão confirmadas por enquanto. Vão ficando de olho por aqui que eu vou contando para vocês. E, Felipe, me conta quem é você, quais são e qual é a sua relação com as línguas? Bom, eu sou Felipe Benjamin, né? Eu atualmente sou professor de árabe, professor e tradutor de árabe, trabalho com interpretação de árabe também. Bom, quer dizer, normalmente todo mundo quando me apresenta sempre fala, é o Felipe, o professor de árabe, né? É sempre assim, o Felipe, ele fala árabe, que é uma coisa sempre muito exótica, né? E porque sempre tem aquela mistificação de, poxa, como assim ele fala árabe e não é árabe, né? Então isso acabou fazendo parte da minha identidade. Quando eu me apresento, sempre tem essa coisa, o Felipe do árabe, né? Sempre ficou Uhum. assim. Ainda árabe é uma língua bem incomum para os brasileiros estudarem, né? Sim, sim. Já foi mais incomum, mas tem cada vez mais brasileiros e brasileiros que não são de origem árabe que estudam árabe, né? Isso que é o interessante. Então, a gente já quando você vai para um curso de letras, existem dois cursos de letras no Brasil, né? Que oferecem um bacharelado e uma licenciatura em árabe, que é o da USP e o da Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. E a maior parte dos alunos não são de origem árabe, isso que é interessante, né? Isso que é Isso é interessante. muito legal. E hoje você dá aula na UFRJ, mas a sua trajetória acadêmica, você se graduou na USP, depois se especializou lá. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. E por que que você escolheu árabe? Porque, bom, você não é de família árabe, você já deu esse spoiler. E aí, como que chegou nisso? Na verdade, quando eu era, durante a infância e adolescência, morava, né, e sempre morei grande parte da minha vida aqui na zona norte de São Paulo, que é uma parte da cidade onde tem uma comunidade libanesa e síria grande, né? Então eu tinha, os meus vizinhos, eles falavam árabe. Então eu frequentava a casa de árabes, de sírios e libaneses, no caso drusos, né?
Então vinham parentes de fora, eu ia em festas e eu via as pessoas falando em árabe. Os pais dos meus amigos falavam árabe, apesar de serem nascidos aqui, né? Mas meus amigos não. Quando eu entrei na faculdade, que eu fui fazer vestibular, eu entrei em 2 cursos paralelamente. Então eu fiz letras na USP, entrei em letras na USP e em relações internacionais na PUC, São Paulo. Então, porque eu tinha esse interesse em Oriente Médio, mas nunca pensei que eu ia trabalhar com língua árabe, né? Então, quando eu entrei na graduação em letras, no primeiro ano da graduação em letras na USP, a gente não escolhe a língua que vai fazer. A gente só escolhe depois de um ano, a língua e a literatura. Uhum. E então, um dia eu fui de ouvinte numa aula do árabe e me apaixonei, né? Eu fui numa aula da professora Safa Jubran e gostei. E falei, poxa, eu podia estudar isso porque eu acho que no Brasil tem pouca gente que fala árabe. Isso foi em 2006, né? E aí eu decidi ingressar no curso de árabe da USP e no final não me formei em RI, na PUC, apesar de gostar muito do curso, e só me formei em letras na USP. E aí durante foi uma decisão certa, porque quer dizer, quando eu escolhi fazer letras árabe, isso mudou a trajetória da minha vida, totalmente. Então, quando eu era adolescente, eu pensava às vezes, falar, pô, eu quero ser professor de inglês. Eu gostava muito de inglês, né? Porque era a língua que eu estudava, que eu tinha contato, o inglês e o espanhol, que eu acho que é a maioria dos brasileiros, né? Então, quando eu entrei na USP, comecei a estudar árabe, aí eu comecei a fazer optativa de grego moderno, norueguês, hebraico. Eu comecei a ter contato com línguas assim que a gente não ouve falar fora do meio acadêmico, muitas vezes, né? Então, aí, graças a essa trajetória, eu acabei conseguindo bolsa. Eu fui estudar grego moderno na Grécia com uma bolsa. E então, aqui acabei que a minha graduação foi basicamente estudar árabe e grego, que foi o que eu me aprofundei mais, o grego moderno. Ainda que hoje eu tenha esquecido muito por não ter usado, né, o grego moderno. Mas aí depois, quando eu me graduei, eu continuei no árabe, fiz mestrado em estudos árabes e depois o doutorado também em estudos árabes, né? Primeiro no mestrado eu trabalhava com tradução literária, né? E depois no doutorado eu fui para a área da linguística ou da dialetologia, que é o estudo dos dialetos, da dialetologia árabe, estudo dos dialetos árabes, principalmente o árabe falado no Marrocos, né? Então, desde então, aí quando eu terminei o doutorado, eu já estava trabalhando como professor temporário na UFRJ, que é onde estou até hoje, né? Muito legal. Eu acho que o público aqui da página é um pouco mais velho, mas se tiver alguém jovem ou filho de alguém, sobrinho, que gosta de línguas, o departamento de letras da USP é um paraíso para quem gosta de línguas, né? Porque é isso, você tem a chance de estudar armênio, acho que é um dos poucos lugares verdade, que, verdade. uma graduação tem. É muito legal. Sânscrito, tinha uma cadeira de sânscrito, né? Exato, tem. Existe Eu ainda. fiz um curso de tupi com o Navarro Tupi também lá. É muito bom. Tem até eu ia te fazer Tupi 8, acho que tem. Vai até o Tupi 7 ou 8. Tem muitas matérias de Tupi com Navarro, é verdade. É muito legal. Para mim é diversão pura. Eu tinha separado uma pergunta para te fazer, que eu achava que ia fazer um pouco mais para frente, antes da gente entrar no árabe propriamente dito, mas por uma coisa que você falou, eu vou inverter um pouco a ordem das coisas. Você falou que estava em estudar inglês, e aí eu queria te perguntar se para estudar árabe e outras línguas que não são tão comuns, porque a maioria dos materiais que a gente tem acesso, por exemplo, o livro, o Felipe foi meu professor de árabe, o livro que a gente usava na aula, o Al-Kitab, é em inglês, né? Eu acredito que não necessariamente tenha que falar inglês, mas o inglês ele é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, assim, tipo árabe, armênio e essas coisas. Não, com certeza o inglês ele é uma ferramenta. Quer dizer, por um lado, quer dizer, como você disse, grande parte do material didático de árabe para estrangeiros está em inglês, né? Em francês também, italiano, em alemão, mas em inglês principalmente. Então, quando você sabe inglês, você tem o acesso, que nem aos dicionários, né? Que nem a gente não tem. A gente tem dicionário árabe e português, mas não tem um dicionário avançado, só tem em espanhol, por exemplo. Então, a gente está no momento ainda do ensino de árabe, né, no Brasil, em que a gente tem que se apoiar em materiais em outras línguas, né? Por exemplo, o livro ao qual você se referiu, que é o Al-Kitab, é um livro desenvolvido nos Estados Unidos, pela Universidade do Texas, né? Por alguns professores da Universidade do Texas, que se chama Al-Kitab
que é do Mahmoud El-Batli e da Kristen Brustad. E esse livro, que é e só um parênteses, a Universidade do Texas, ela é um dos grandes centros de formação de professor de língua estrangeira de todas as línguas, né? Então, tem muito, eles têm até na página deles muito conteúdo para a formação de professores de língua estrangeira. E eles que desenvolveram esse material que ficou famoso no mundo inteiro, né? Então, é um material que a gente usa em inglês, tanto na UFRJ quanto na USP. Mas é lógico, acaba sendo, para quem não tem uma familiaridade muito grande com o inglês, fica um empecilho na hora de estudar o árabe, né? E, por outro lado, agora tem pelo lado linguístico, qualquer língua que você sabe antes de estudar o árabe vai te ajudar. Porque isso eu não sei te explicar do ponto de vista neurolinguístico. Mas quando você já estudou uma língua estrangeira, a segunda sempre vai ser mais fácil, né? Então você consegue fazer relações, traçar paralelos, a sua cabeça já está mais acostumada. Então, quem começa a estudar o árabe já sabendo outra língua, aprende com mais facilidade, né? E pode ser ainda mais fácil quando essa outra língua é uma língua que tem algum grau de parentesco com o árabe. Então, por exemplo, eu já falo hebraico. Eu vou estudar árabe, vai ser muito mais fácil, porque o árabe e o hebraico são línguas do mesmo ramo, que são línguas semíticas. É a mesma coisa, uma pessoa que fala inglês como primeira língua, já estudou espanhol, vai estudar o português. O português vai ser mais fácil, porque ele já aprendeu o espanhol, que é uma língua muito próxima do português. O árabe é a mesma coisa, né? Muito legal. Gente, eu estou acompanhando os comentários e as perguntas de vocês. Na medida do que eu for conseguindo aqui, eu vou encaixando as perguntas na conversa, mas continuem conversando aí com a gente. É uma conversa nossa aqui de todo mundo, certo? Bem informal. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer, para quem nunca se interessou, acho que por estudar árabe, é uma informação muito nova. Outro dia você estava fazendo uma live com uma menina. Com a Letícia, Letícia Sé. Isso. E você falou uma coisa que eu falei, nossa, essa frase é bem impactante, né? Quando a gente vai estudar árabe, aí a gente chega na escola de árabe e fala, eu quero estudar árabe. E aí os professores vão contar pra gente que a gente vai estudar um árabe que existe, mas aí que o árabe que se fala na rua é um outro árabe, e que aí a gente tem que escolher um árabe para estudar, e que esse árabe que a gente estuda ninguém fala, mas que é o árabe que é o padrão. Explica o que é essa confusão, e aí a frase que me impactou foi: o árabe clássico, ele não é a língua materna de ninguém. Então, ninguém aprende o árabe que a gente estuda, esse árabe que está escrito nos jornais e tudo, na escola, né? Uhum. Então, o que é essa diferença? Esse é um dos entraves, né? Quer dizer, é uma das dificuldades do árabe, né? É essa característica de língua diglóssica. Isso é um conceito que hoje em dia meio que não se utiliza mais, mas quando você fala, muita gente quando fala do árabe na linguística, fala o árabe é uma língua que tem diglossia. O que significa isso? É como se fossem duas línguas em uma. Por quê? Ela tem uma variedade, que é a variedade escrita, que normalmente está associada com uma tradição escrita religiosa, no caso, o Alcorão, que é o texto revelado dentro do Islã, né? Então, quer dizer, como o Alcorão está em árabe, isso, a grosso modo, fez com que a língua árabe ficasse fixa, estabelecida, né? E que ela fosse pouco mudada. Eu posso dizer que o árabe do Alcorão é o italiano do Dante Alighieri e é o espanhol do Cervantes, o português do Camões. Isso, mais ou menos? No sentido de ser uma língua padrão, isso, de ser uma língua literária padrão, né? Então, esse árabe do Alcorão, então, que nos primeiros séculos, então, após o século VII, que é quando o Islã surge, né, na Península Arábica, o árabe do Alcorão, que é o chamado árabe clássico, né? Esse árabe clássico, ele permanece quase que imutável durante 13 séculos, né? Então, até chegar em tempos mais modernos, século XIX para cá, que você hoje em dia tem um árabe escrito que é chamado árabe padrão ou moderno. O árabe padrão e o moderno e o árabe clássico são bastante parecidos, mas, quer dizer, é uma língua escrita, que não é falada, tá?
Então, quando eu vou estudar árabe, normalmente você estuda o árabe escrito, esse árabe literário, o árabe padrão, que é o árabe no qual é escrito toda a literatura moderna, a literatura antiga também, a literatura, os textos medievais, de ciência, de filosofia, de história, relatos de viagem, textos de astronomia, alquimia, quer dizer, esses textos medievais, né, que são no árabe mais clássico, e o árabe, nesse árabe padrão moderno também escrito, então, textos jornalísticos de literatura. Agora, o árabe que as pessoas realmente falam é um árabe que pode ser chamado de dialetal ou árabe coloquial, né? E esse árabe dialetal, ele varia bastante por toda a extensão do mundo árabe. Então, você tem 22 países árabes. Dentro de cada país árabe, o árabe dialetal é como se você tivesse várias línguas em cada país, mas que não é escrito. Esse árabe dialetal não é escrito, né? Então, o árabe padrão e o árabe clássico, lá atrás, ele é um árabe escrito. O árabe dialetal é falado. Quer dizer, quando a língua do falante nativo de árabe é o árabe dialetal da família no lugar do vilarejo onde ela nasceu, né? Então, e a distância entre esses diferentes dialetos chega a ser no mesmo grau ou até maior do que a diferença do português e o espanhol, né? Só não são considerados línguas diferentes porque existe uma língua padrão, né? Quer dizer, porque a língua padrão, ela tem o dicionário, né? Ela é a língua oficial. Os dialetos não. Então eles têm, para o falante de árabe, um status menor. Embora seja o árabe que realmente seja falado na rua, mas não é ensinado na escola. Porque na escola o que é ensinado é o árabe literário padrão. É algo mais ou menos como a questão da norma culta, da língua portuguesa, né? Quer dizer, ninguém cresce, né, em casa fala norma culta, né? Você vai aprender a fazer uma mesóclise na escola, né? Não sei, depende da família, né? Mas assim, você vai fazer uma mesóclise na escola, né? Então, o árabe é a mesma coisa, né? Legal. Perguntaram aí se você já foi para países que falam árabe e o que foi a sua pesquisa do doutorado, porque você falou que no mestrado você pesquisava tradução, e aí no doutorado acho que você respondeu nessa pergunta, mas acho que não tinha ficado claro antes que você pesquisou o árabe dialetal. Isso. O que foi a sua pesquisa? Logo que eu terminei a graduação, eu consegui uma bolsa e fui estudar no Marrocos por 4 ou 5 meses, né? E então eu fui para estudar o árabe padrão, né? Só que já na minha pesquisa de mestrado eu trabalhava com árabe literário, eu traduzia um livro de um escritor libanês para o português, né? E só que quando eu fui para o Marrocos, eu tive contato com o árabe marroquino, que é um dialeto árabe que você não ouve falar aqui no Brasil. Nem em termos de língua, nem de cultura. Quer dizer, aqui no Brasil você não ouve falar. Quando você fala de cultura árabe, ou de música árabe, comida árabe, automaticamente, muita gente não sabe, mas a gente está falando de uma cultura árabe do Oriente. Quer dizer, principalmente Síria e Líbano, né? Que também é compartilhado por Palestina, talvez um pouco o Egito. Mas, quer dizer, quando a gente fala de cultura árabe, língua árabe, ou quando alguém fala, na minha família, meu pai fala árabe, normalmente é sempre uma referência ao Oriente, não ao Ocidente do mundo árabe ou ao Magrebe, né? Então, os países Argélia, Tunísia, Marrocos, Mauritânia, ninguém... Aqui no Brasil, quando se fala de cultura árabe, você não fala desses países, né? Então, quando eu fui para lá, e também porque os meus professores na USP ou eram libaneses ou eram filhos de libaneses. Então, também, quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar de árabe marroquino. Cheguei lá, vi um árabe totalmente diferente, né? E me interessei. Então, quando eu fui para o doutorado, eu resolvi deixar a questão da tradução literária, né? Mudei o tema e fui para o árabe marroquino. Então, no doutorado, eu trabalhei com a descrição. Quando a gente fala de trabalho de dialetologia, que é a disciplina, né, que eu estudava no doutorado, a dialetologia é a descrição de como o árabe varia no espaço, né? Existe dialetologia do português brasileiro, por exemplo. Hoje em dia estão escrevendo um atlas do português brasileiro, onde você vê o dialeto de Sergipe, o dialeto de Pernambuco,
e vai descrevendo o português brasileiro, né? E no caso do árabe é a mesma coisa. Então, eu escolhi uma cidade do Marrocos que até então não tinha nenhuma descrição aprofundada do árabe que era falado ali, né? E eu decidi me focar naquilo e comecei a estudar, descrever esse árabe, que é de uma cidade chamada Essaouira, que na história, ela é conhecida na história portuguesa como Mogador. Os portugueses se referiam no começo da Idade Moderna a Essaouira como Mogador. É uma cidade no sul do Marrocos, na costa atlântica, né? Ali quase de frente para Portugal, né? Então, eu comecei a descrever essa variedade, era uma variedade específica dentro do árabe marroquino, porque essa cidade, ela tinha uma população de judeus marroquinos convivendo junto com muçulmanos marroquinos, obviamente, e ambos falavam árabe. Só que cada um falava um dialeto do árabe. Os judeus falavam um dialeto e os árabes muçulmanos falavam outro. Então, existia um único estudo sobre esse árabe falado em Essaouira, que era do século XIX, feito por um alemão. E aí, agora, um século depois, eu fiz a descrição, entrevistando as pessoas, fui para Essaouira várias vezes, entrevistei judeus e muçulmanos. Judeus hoje em dia não sobraram quase nenhum. Quer dizer, todos imigraram ao longo do século XX, ou para Israel, ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, Canadá. Um ou outro para o Brasil também. E aí eu encontrei algumas pessoas e consegui coletar os dados, e aí eu escrevi como se fosse uma gramática do árabe falado ali, né? Daquilo. Então, meu doutorado foi isso, né? Basicamente, assim, por cima. Uma coisa simples de escrever um idioma, depois de uma coisa bem fácil, assim. Eu fiz isso hoje de manhã. Eu estava escrevendo um dialeto hoje cedo, mas nem guardei. Legal. No alfabeto árabe, tem uma coisa que eu acho que é curiosa. E quando eu descobri, eu achei muito bonito, assim. Eu acho que o idioma árabe, como no Brasil chega pouca coisa pra gente da língua árabe, da poesia, da filosofia, mas em árabe se produziu muito conhecimento que serviu de base para a estruturação das ciências modernas na Europa, né? Uhum. Para medicina, para astronomia, né? Os árabes já tinham escrito, assim, avançaram muito. E mesmo a filosofia, né? Porque esse trânsito, por exemplo, entre o Oriente e a Grécia foi um trânsito muito intenso, né? De troca de ideias e de coisas. Mas eu queria que você contasse o que são letras solares e lunares. Por que a gente fala disso? E qual que é essa diferença na grafia? E só para quem não sabe, o alfabeto árabe a gente escreve o contrário do português. Então, no português a gente escreve da esquerda para a direita e no árabe o contrário. O alfabeto árabe tem 22 letras? 23? Isso não, 29 letras? 29 letras, tudo bem. Bom, a Safa tá aqui, olha só que honra. Se ela responder alguma coisa, a gente pega a informação. Mas aí a gente tem essa divisão de letras solares e lunares. O que é isso? O que isso quer dizer? Né? Não, na verdade, isso é uma divisão que os gramáticos árabes, exatamente por essa relação com a astronomia, eles dividiram o alfabeto árabe em letras solares e lunares. Né? Por quê? Em árabe, o artigo definido, que é um só. Então, nesse sentido, como o árabe é mais fácil, né? Do que as línguas latinas, as românicas. Você tem um artigo só. É como no inglês. Então, você tem o al, que é o artigo definido em árabe. Se você não coloca o al, a palavra fica indefinida. Então, por exemplo, você pega a palavra shams. Shams é sol. Shams significa sol ou um sol. Se eu colocar o al como prefixo em Shams, eu vou ter o sol. Então ficaria algo como al-Shams. Só que o que acontece é que esse l do al, ele assimila com o sh. Então, quando o falante nativo pronuncia essa palavra, ele não fala al-Shams, ele fala ash-Shams. Ash-Shams. Isso acontece com metade do alfabeto árabe. Então, baseado no Sol, eles chamaram metade do alfabeto árabe de letras solares. Porque acontece esse mesmo fenômeno que acontece com o Sh de Shams, que é o Sol, com a palavra Sol. Né? E com a outra metade,
onde não acontece esse fenômeno de assimilação, é onde a gente ouve o al. Então, por exemplo, se você pega a palavra lua, que é qamar, você coloca o al, vai ser a lua, al-qamar. Então, metade do alfabeto árabe, o al, o l do al, do artigo, vai aparecer. Então, eles chamaram de letras lunares. Então, são categorias gramaticais, mas é lógico que causam assim um pouco de estranhamento, principalmente quando você está começando a aprender, né? Agora, que são fenômenos que acontecem na fala. Então, você fala Ashams. E é interessante que isso passa até para os arabismos, né? Então, os arabismos que entraram no português, por exemplo, você tem assim, açúcar, né? Você não... entrou em português, então, açúcar vem do árabe sucar, né? Agora, se eu tenho o açúcar em árabe, eu escrevo açúcar com al, mas é porque tem essa assimilação. Mas você não falou... Agora eu pego, por exemplo, uma palavra como cântara, né? Cântara, que em árabe significa ponte. É uma ponte com esse formato assim, tipo aquela ponte de livro infantil, né? Aí, o Alcântara, né? Então você tem o sobrenome Alcântara. Então, aí o al aparece, porque o cântara, que seria originalmente com kaf, ele não é uma letra lunar. Então, não tem esse fenômeno de assimilação, né? Então, basicamente é isso. Então, tem algumas palavras que com o artigo tem o som do l e outras não, né? Mas o artigo está sempre ali e é um só, que é o al, né? Legal. Eu acho que essas curiosidades, elas são super importantes para encantar as pessoas para aprender os idiomas e eu acho que isso diz muito de uma relação que, como a língua vai se desenvolvendo em relação com a natureza, né? E com o que está em volta. Então, é legal que os árabes fizeram essa relação com a astronomia, né? Isso. Poderiam ter feito qualquer outra Poderiam coisa, ter escolhido qualquer outra palavra, mas escolheram o Sol e a Lua, né? Para dividir o alfabeto, letras solares e lunares, é verdade. Quando eu fui estudar árabe, eu me surpreendi por... eu estava esperando uma coisa muito difícil. Muito, muito difícil. E eu me surpreendi por não ser uma coisa tão difícil. Eu acho que o alfabeto ser diferente, quando a gente vai aprender qualquer idioma que não é no alfabeto latino, a gente já tem uma primeira barreira que trava um pouco, né, a coragem, né? Que dá um pouco mais de preguiça de começar. Porque depois que você começa até vai, mas dá um pouco de preguiça de começar. E eu me surpreendi, porque o árabe ele não é tão difícil quanto ele parece, né? Como que é a sua experiência com os alunos brasileiros, principalmente agora nesses últimos anos que você está na universidade, que você tem agora lidado com muitos alunos que chegam ali crus de árabe, né? Sem árabe nenhum, e vão começar a aprender pela primeira vez. Porque a impressão que eu tenho é que as pessoas acabam aprendendo árabe mais rápido, por exemplo, do que as pessoas que vão estudar inglês ou francês, ou um idioma que a gente tem assim. Talvez, pode ser uma impressão. Estou te perguntando como é a sua experiência pessoal, assim. Olha, uma coisa que me impressiona, eu não dou aula de árabe há tantos anos. Quer dizer, eu completei 10 anos como professor de árabe, assim, dando aula em sala de aula. 10 anos eu completei. Mas me chama a atenção que os alunos, eles realmente aprendem rápido, né? Então, essa coisa de que o árabe é uma coisa impossível, ai, nossa, porque não dá... Quer dizer, é lógico, exige dedicação. A pessoa tem que estudar todo dia. Ninguém aprende árabe só de ouvir. Quer dizer, tem gente que aprende, mas são casos fora da curva, né? Agora, me impressiona, quer dizer, alunos que em pouco tempo... Eu tenho alunas na UFRJ que elas nunca saíram do país, né? Foram para um país árabe. E que com 2, 3 anos de curso, elas conseguem se comunicar. Elas têm um nível de comunicação muito bom, né? Então, isso me impressiona, mas eu acho que isso se deve pelo fato da pessoa se expor bastante à língua. Então, a pessoa tem amigos árabes no Brasil, né? A pessoa assiste programas em árabe, ouve música árabe, que é o que é comum a gente ver com inglês, né? A pessoa, eu ouço música em inglês, eu assisto série, eu assisto filme. E com árabe, tem gente que também faz isso. Quer dizer, se você quer aprender árabe, você tem que fazer isso. Você tem que viver a língua, né? Usar a língua. Sem usar e sem se expor à língua, de você ter esse input,
vai ser muito difícil de aprender o árabe e qualquer língua, né? Agora, no primeiro ano eu sempre sinto, quer dizer, a maior dificuldade dos alunos não é a escrita, porque a escrita em coisa de um mês está todo mundo escrevendo em árabe, né? Agora Verdade. é a pronúncia das letras. E para você conseguir articular cada som do árabe, que são sons que não existem no português e também não existem em muitas línguas que estamos acostumados a estudar, você tem que ouvir muito, você tem que repetir muito, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, né? E depois, uma outra grande dificuldade é o vocabulário, porque é um vocabulário que não tem semelhança, muitas vezes, com o vocabulário do português. Então, esse trabalho de você, quer dizer, você aprender palavras novas, que não tem nenhuma relação com uma língua que você já estudou, isso dificulta, né? Uhum. Agora, nem tudo está perdido, porque o árabe ele é construído em cima de raízes. Então, as palavras, elas derivam de uma mesma raiz. Então, a partir do momento que você estudou aquela raiz e você conhece determinados padrões, você consegue intuir o significado de determinadas palavras, mesmo que você nunca tenha visto. Então, quer dizer, dificulta por um lado, facilita do outro, né? Então, Legal. o árabe tem isso. Né? Dá um exemplo de alguma palavra, acho que, sei lá, cataba e livro e biblioteca, alguma coisa desse tipo, assim, só para as pessoas que nunca tiveram contato com árabe terem uma noção quando a gente está falando disso, né? Sim. O que é essa raiz e como que as palavras vão se transformando a partir desses sons. Esse é um bom exemplo que você colocou. Por exemplo, a gente tem em árabe assim, a raiz QTB, né? Então você tem QTB é uma raiz que tem todo um campo semântico relacionado à escrita ou escrever. Então eu tenho assim, kataba ele escreveu, né? Eu tenho kitab, é o livro. Eu tenho kutub, livros. Kitaba, escrita, né? Maktaba, biblioteca. Maktab, escritório. Sem apresentar aqui, é difícil de visualizar, mas todas essas palavras têm a raiz KTB. Uhum. E eu só colocando prefixo, sufixo e infixo naquela raiz, a Safa está escrevendo aqui no chat. O QTB, Kataba, isso, kutub, né? Uhum. Se vocês notarem, tem maktub. Vera Lúcia falou maktub, exatamente, que significa escrito ou carta, que a gente conhece como o destino, né? O está escrito, né? Então, tudo que tem KTB vai estar relacionado à escrita. E é assim no árabe, é assim no hebraico moderno, é assim nas outras línguas semíticas que já foram extintas, ugarítico, acádio, fenício, aramaico. No aramaico moderno, que ainda é falado, mas é uma língua de minorias cristãs, né? Tudo isso, essas línguas funcionam exatamente dessa mesma forma, né? Muito bom. Bom, e também a minha preocupação bastante é um pouco desmistificar e quebrar alguns padrões, principalmente para quem, sei lá, tem alguma curiosidade com árabe, de repente veio parar aqui nessa live e tem alguma curiosidade, mas nunca estudou de fato. Então, quando a gente fala de árabe, do mundo árabe, a gente não está necessariamente falando de Islã ou de muçulmanos, certo? Então, porque isso o islamismo é uma religião, mas que ela não necessariamente é uma religião obrigatória para todos os árabes e tudo mais. Você pode comentar um pouquinho disso? Tem muita essa coisa, quando as pessoas costumam tratar como sinônimos. O muçulmano e o árabe. Né? Então fala assim, árabe é muçulmano. Quer dizer, isso tem uma parte de verdade, mas não é totalmente verdade. Por quê? A língua árabe realmente ela está assim, intimamente relacionada com o Islã, com essa religião monoteísta, que é uma das 3 grandes religiões monoteístas que surgiram ali no Oriente Médio, né? Do cristianismo, o judaísmo e o Islã. Por quê? O Alcorão, o livro sagrado, está escrito em árabe. Né? Agora, o Islã, quando se expandiu no século VII para fora da Península Arábica, né? Então chegou então ali Oriente Médio, pegou o norte da África, entrou na Península Ibérica,
né? E foi também até a Ásia, a China, a Indonésia, né? O árabe se expandiu junto, mas não quer dizer que as populações dessas regiões onde o Islã chegou, que essas populações foram arabizadas, ou seja, que passaram a falar árabe. Então, por exemplo, hoje em dia o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia. E na Indonésia não se fala árabe, né? Então, as pessoas devem ter familiaridade com árabe por causa do texto sagrado, sim. Mas provavelmente muitos devem ler uma tradução do Alcorão. É o que acontece na Turquia. A Turquia é um país de maioria muçulmana, mas onde se fala turco, né? Muitos turcos sabem, lógico, existem empréstimos do árabe no turco, exatamente por essa relação com o Islã, existe, né? Mesma coisa, o Irã. O Irã é um país muçulmano, mas não é um país árabe, né? Então, eles têm todo um passado persa, atualmente falam farsi, mas utilizam o alfabeto árabe. E a língua, tanto é que o farsi é uma língua indo-europeia, né? Então, quer dizer que não tem nem parentesco com o árabe, apesar de ter muitos empréstimos lexicais do árabe no farsi, né? Agora, nem todo mundo... Agora, dito isso, quer dizer, nem todo mundo que fala árabe é muçulmano, né? Então, E nem todo muçulmano necessariamente fala Exato. árabe. Então, nem todo muçulmano necessariamente fala árabe, e nem todo... nem fala, nem conhece, nem lê árabe. Nem entende árabe, né? Então, por exemplo, Paquistão, Afeganistão, não são países onde o árabe, né? Então as pessoas falam urdu, falam pashto, né? Agora, existem árabes, comunidades, é lógico que o mundo árabe, ele é majoritariamente muçulmano. Os países árabes são de maioria muçulmana. Mas dentro desses países existem minorias religiosas há muitos séculos, de antes do surgimento do Islã, que falam árabe, né? Então você tem, por exemplo, o caso dos cristãos, de diferentes denominações cristãs no Líbano, na Síria, né? O caso dos judeus também, dessa região, né? No Iraque também. Então, judeus iraquianos, judeus sírios, judeu libanês, que fala árabe, né? Então você tem essas comunidades. E então, quer dizer, não necessariamente o árabe ele é muçulmano, né? Tanto é que a imigração árabe ao longo do século XX aqui no Brasil, ela foi predominantemente de cristãos árabes, né? E não de muçulmanos árabes, mas de cristãos árabes, principalmente do Líbano e da Síria, né? Muito legal. Eu quero jogar uma informação aqui que não tem muito a ver com a língua, mas tem, e te fazer uma pergunta seguida dela. Que os muçulmanos, e agora sim falando dos muçulmanos, os muçulmanos eles comem carne desde que o animal seja abatido de um jeito muito específico, e isso se chama carne halal. E o Brasil é o maior exportador do mundo de carne halal, é o maior país do mundo, que não é um país muçulmano, de maioria muçulmana, mas que exporta carne halal. Então, esse mercado frigorífico no Brasil é um mercado de trabalho imenso, e que eles expatriam, ou seja, eles trazem árabes de vários países para trabalhar nos frigoríficos aqui, para fazer a supervisão desse corte, e procuram árabes e procuram pessoas que falem árabe para cuidar dessas negociações. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que alguém deveria aprender árabe, assim? Que portas saber árabe... me embananei aqui. Mas quais portas saber árabe abre? Para trabalho, para a vida, não sei. Por que você diria para alguém, vem estudar árabe, é legal, além de ser bonito e além de aprender uma língua nova, diferente? Primeiro, eu acho que tem o ponto. O árabe, né? Ele você falou da importância comercial, das relações comerciais do Brasil com os países para os quais o Brasil exporta carne halal, né? O árabe é a sexta língua mais falada no mundo, né? Então, você hoje em dia tem entre 300 milhões a 400 milhões de falantes de árabe no mundo, né? São 22... É uma das línguas oficiais da ONU, né? Exato. Então, é uma das línguas oficiais da ONU e também você tem 22 países árabes, quer dizer, cuja língua oficial é o árabe. Além de outros onde o árabe é a língua oficial, mas não são países árabes. Por exemplo, Senegal, né? Então, o árabe ele tem um alcance muito grande,
né? Agora, eu vou te falar o que eu noto, assim, os alunos que não vêm para o curso de letras para fazer árabe como para seguir uma carreira ligada à literatura, à tradução, né, literária. Quer dizer, muitas pessoas nos últimos anos têm procurado o árabe porque são da área de direito, normalmente. Então, tem um pessoal que trabalha com direitos humanos e, junto com essa galera do direito, o pessoal de relações internacionais, que eles estudam o árabe para atuar nessa parte de acolhimento de solicitantes de refúgio, que é um campo que cresceu no Brasil, né, nos últimos anos, principalmente depois da guerra, quando começou a guerra na Síria, né, depois com o conflito no Iêmen também. Então, hoje em dia o Brasil, quer dizer, ele tem recebido, e agora em menor número, né, uma população de solicitantes de refúgio árabes, né? Então, tem muita gente dessa área de relações internacionais e de direito que estuda árabe para conseguir atuar nessa parte de proteção de direitos humanos, né? E também muita gente que quer trabalhar em organizações internacionais e que estuda o árabe porque o árabe, ele normalmente é um requisito dentro de uma determinada vaga, principalmente dentro dessas vagas chamadas vagas de delegado de proteção, né? Então, e tem outro detalhe, que os brasileiros, a nacionalidade brasileira, ela é muito valorizada por organizações. Então, quando você pega assim como a Cruz Vermelha, a Anistia Internacional, essas organizações, elas têm uma preferência, às vezes, por pegar um brasileiro, porque é uma nacionalidade bastante neutra para você atuar no campo, num país árabe. Diferente de um americano, por exemplo, que vai ter um problema o cara ser americano e ter que estar no terreno ali, tá num país árabe. Porque a gente sabe como é forte esse sentimento anti-americano, né, norte-americano. Então, os Estados Unidos especificamente, né? Então, tem muitos brasileiros que viram isso e estudam árabe por causa disso, né? Agora, tem também a parte da interpretação comunitária. E mesmo da interpretação no contexto de conferências ou comercial, né, que é uma interpretação consecutiva. Aquela que você ouve, faz um resumo e fala. Basicamente é isso, né? A interpretação comunitária é uma interpretação que também está ligada com essa coisa com esse serviço, com esse atendimento à população refugiada, que é aquela intermediação que você faz entre o solicitante de refúgio e serviços básicos. Então, acompanhar a pessoa a um hospital para ela conseguir falar com o médico, ir num fórum para ela conseguir depor, sabe, fazer um boletim de ocorrência com a pessoa. Isso, hoje em dia, existem organizações do Brasil, da sociedade civil, ONGs, que precisam de gente que fale árabe, né? E que são pessoas, então, que fazem esse papel de interpretação comunitária ou tradução humanitária. E que atuam também nessa área de direitos humanos, né? Outro público, né, interessado no árabe, que eu noto nos últimos anos, foi os jornalistas. Muitos jornalistas estudam árabe, né? E exatamente para ter o acesso, quer dizer, quando vão fazer uma matéria fora do Brasil, porque eles sabem que o árabe ele rompe barreiras. Então, ele falou do caso do comercial, que certamente o árabe ele rompe uma barreira comercial também. Rompe uma barreira não, quer dizer, aproxima as pessoas. Então, quando você sabe falar árabe, ainda que pouco, o tipo de relacionamento que a pessoa vai ter com você vai ser diferente. Porque os árabes valorizam muito quando uma pessoa que não é de família árabe fala árabe. Nem que você saiba falar um marhaba, um olá, né? E eles valorizam muito, ficam muito contentes. E aí, antes disso eu estava falando dos jornalistas. Os jornalistas, exatamente para acessar as fontes, então, para poder ler os jornais em árabe e também para entrevistar pessoas, né? Ou pelo menos para quebrar aquele gelo inicial, saber um pouco de árabe, tudo bem, a pessoa pode não ser fluente, né? Mas saber um pouco de árabe ajuda muito, né? E eu lembrei também de outra oportunidade de trabalho que tem, que são brasileiros que vão, por organizações internacionais, trabalhar também em lugares como o Egito ou a Palestina. Então, tem brasileiros
que, inclusive alunos nossos da universidade, que já foram, exatamente, sabendo um pouco de árabe, foram contratados para ficar meses fazendo monitoramento de direitos humanos na Palestina, no Egito, fazendo trabalhos sociais junto com organizações internacionais, né, ligadas à Unesco. Então, tem todo um campo, né? Quer dizer, já que os países árabes, alguns países vivem situações de conflito, né? Automaticamente existem oportunidades de trabalho direcionadas para esse tipo de situação, né? Dentro da área de política, de relações internacionais, segurança, direitos humanos, né? Muito legal. Eu contei para vocês que o Felipe foi meu professor de árabe. Eu estudei um pouco de árabe no Centro Cultural da Síria, que era um centro cultural Sim. que a missão diplomática da Síria mantinha aqui em São Paulo, na Rua Que Augusta. ficava na Rua Augusta, exatamente. E hoje em dia é uma Smart Fit. Virou uma balada e hoje em dia é uma academia. Virou uma balada e eu não tinha sabido dessa, que é uma Smart Fit. Enfim, era um lugar icônico, assim, na Augusta, o Centro Cultural da Síria. Infelizmente, com a guerra, eles não continuaram com o Centro Cultural. E eu trabalhava para uma organização que fazia reunião familiar com refugiados, com refugiados que já tinham o status de refugiado aqui no Brasil, que era o Refugees United. E eu te conheci porque você trabalhava na Caritas, que é uma entidade que recebe muitos refugiados no Brasil e que faz a primeira triagem, que ajuda esses solicitantes. Na verdade, eles não são refugiados ainda quando eles chegam ali, né? São solicitantes de refúgio e ajuda com toda essa parte. E você fazia a tradução comunitária, né? Você ajudava esses solicitantes que chegavam lá a fazer o primeiro contato, explicar um pouco como é que isso trabalhava. Aí, depois, quando o Centro de Cultura da Síria fechou e uns anos depois, quando eu fui procurar continuar árabe, eu lembrei de você e perguntei para alguém, aí foi que a gente fez aquele tempo de aula juntos. Foi, verdade, verdade. Como foi esse tempo que você trabalhou com os solicitantes de refúgio? Assim, eu acho que foi o momento que você estava lá, porque foi o momento que eu trabalhei também com refugiados e solicitantes de refúgio, que teve a grande explosão do número de solicitantes chegando no Brasil, né? Era um momento que vinha gente o tempo inteiro, né? Como que foi essa experiência? No nível pessoal mesmo, nem no profissional, assim. Profissional legal, você estava falando árabe lá. Mas o que isso te moveu? Eu cheguei na Caritas, eu estudava árabe, né? Eu estava para entrar no doutorado, estava no fim do mestrado. E eu tinha uma aluna que trabalhava lá, né? Na Caritas. E um dia ela falou assim: pô, Felipe, lá na Caritas não tem ninguém que fala árabe. E tem muito árabe, a gente precisava de alguém que falasse árabe. Você não gostaria de ser voluntário lá, tal? Aí eu falei, lógico, nossa, é claro, porque na época eu pensei o seguinte, eu sou um brasileiro que falo árabe, quer dizer, quem mais quer dizer, se não forem os brasileiros que estão aqui, que falam árabe, quem que vai ajudar, né? E como você disse, muita gente chegando da Síria, muitos sírios e muitos palestinos também, que eram de famílias que já eram refugiadas pela segunda vez. Os palestinos que estavam na Síria ou que nasceram na Síria, né? E que agora estavam vindo para o Brasil. E eu digo assim para você, eu fiquei lá na Caritas de fim de 2014 até 2019, né? E foi assim acho que os melhores anos da minha vida, assim. Como experiência pessoal, das pessoas que eu conheci, dos amigos, tanto de amigos brasileiros como de amigos árabes, né? E se você quer saber, eu fui aprender árabe para valer, eu fui falar árabe no meu convívio, né, na Caritas, nesse convívio do uso diário, né? Porque eu falava árabe, mas ali foi um outro nível. Quer dizer, eu desenvolvi muito a língua. Mas isso veio como um presente. Quer dizer, a intenção inicial nem era essa, nem imaginava. Mas depois a coisa ficou de um nível. Hoje em dia eu tenho amigos árabes que já estão aqui no Brasil, né, nesses últimos anos. Grandes amigos, assim. Então assim, mudou muito a minha visão de mundo e tudo, assim. Eu
eu sou muito grato a esses anos de Caritas que eu fiquei lá, assim, né? Muito legal, muito bom. E eu queria que você contasse que hoje, além de se dedicar às aulas na universidade, você também traduz para a editora Tabla, que é a Sim. primeira editora dedicada ao mundo árabe. Me conta um pouco desse trabalho e o que tem acontecido. Agora, Eu estou vendo o nosso tempo aqui, que foi muitas coisas para falar e a gente não tem tanto tempo. Então, eu queria que você sobre, contasse da parte. sobre essa coisa da Caritas, só que eu não fui o único. Muitos brasileiros foram também, brasileiros que falavam árabe ou estudavam árabe, foram também atuar, né? Eu não fui o único nisso. Quer dizer, muita gente trabalhava nisso e trabalha ainda hoje na Caritas e em outras organizações, ou ensinando português para estrangeiros, para refugiados e por aí vai. O trabalho de tradução literária, esse é um momento novo, eu acho que a gente está vivendo no Brasil, né? Pela primeira vez, a gente tem uma editora que é especializada é, em literatura produzida no Oriente Médio e no Norte da África, né? Então, a Tabla, que é uma editora carioca, né, que é tocada pela Laura Di Pietro e a Ana Cartacho, elas fizeram esse projeto, né, pensaram esse projeto de editora junto com a professora Safa Jubran, da Universidade de São Paulo, e o professor Michel Sleiman. E começou esse processo o ano passado, a editora foi fundada para valer, esse processo de tradução de literatura direto do árabe para o português, não só do árabe, mas do turco também. E agora, com a pandemia, foi meio difícil, quer dizer, frustrou um pouco as expectativas, mas ainda assim saíram livros, né, de autores importantes, como Mahmoud Darwish, que é o grande poeta da língua árabe, né, o palestino Mahmoud Darwish, Huda É Barakat. dele aquele livro Eu Vi Ramallah? É Não, dele? esse é o Murid Barghouti, que foi traduzido pela Ah, Safa há muitos anos atrás. O Mahmoud Darwish é o poeta. Ele tem esse livro que saiu agora, Da Presença da Ausência, traduzido pelo Marco Khalil. E também a Tabla lançou Huda Barakat, que é a escritora libanesa, premiada escritora libanesa também. E tem outros autores, como Elias Huri, que já foi traduzido para o português, O Porta do Sol. E agora vai sair outros livros dele, outros livros do Darwish, Hanan Sheikh, que é a libanesa. O autor que eu traduzi, que se chama Rashid Daif, que também vai ser traduzido pela primeira vez para o português, com um livro que se chama E Quem é Meryl Streep, que vai sair agora daqui talvez 2 meses, por aí, né? Que foi o livro que eu trabalhei no mestrado e traduzi para o português, né? E muitos outros títulos também. Tem agora o Sabahattin Ali, que é um escritor turco muito famoso, que saiu um livro Madonna em Casaco de Pele, né? Literatura árabe também clássica. Saiu um livro do professor, traduzido pelo Michel Sleiman, que é o Shamfara, que é poesia pré-islâmica, que é um tipo de literatura muito difícil de se traduzir. Não é qualquer um que traduz esse tipo de literatura, né? E que a Tabla lançou também o ano passado, uma edição muito bonita do Shamfara. Então é uma editora que está com esse projeto. Não só a Tabla, outras editoras independentes, pequenas, também começaram a traduzir muito a literatura árabe, né? A editora Moinhos soltou recentemente o Damas da Lua, também tradução da Safa Jubran, que é a primeira escritora omanita, né, a ser traduzida para o português, Damas da Lua, de Joha Al-Harsi, né? Então, tem muita coisa vindo aí esse ano, né, de literatura árabe traduzida para o português. Editora Tabla. Quem quiser seguir lá no @editora Tabla. isso. Eu vou marcar aqui, quando eu salvar a live, eu vou marcar a editora Tabla também. E a professora Safa Jubran, que está aqui, ela fez alguns comentários, ajudou um pouco a gente escrevendo aí algumas coisas na live. Já deixo um convite público aqui para daqui a um tempinho, se ela puder participar de uma live, eu fico bem feliz. E Felipe, eu quero te agradecer muito. Shukran, shukran lak. Afwan. Ahlan wa sahlan. Bem-vindo. Obrigado, viu, Daniel? E Obrigado. Um prazer, viu, estar com você. imagina, obrigado mesmo. Olha, infelizmente o nosso tempo é curto. Eu acho que é muito, muito interessante
falar sobre isso. Eu sou um apaixonado pelos idiomas e por tudo que os idiomas. Quando você começa a aprender um idioma, assim, quer dizer, não são aprender palavras diferentes, né? Não são aprender as palavras, mas é você se abrir para um mundo inteiro novo, para um jeito novo de ver o mundo, para um jeito novo de entender a lógica das coisas. Isso é o que me anima muito a continuar estudando línguas. Obrigado de verdade. Bom, logo mais te chamo de volta aqui, porque tenho certeza que a gente ainda tem muito aqui para conversar, né? Valeu. Pessoal, Obrigado, muito Daniel. obrigado. Imagina, eu tinha falado aqui no comecinho da live, para quem chegou depois, a ideia é fazer lives às segundas e quartas, às 8 horas da noite. Nem toda segunda e nem toda quarta talvez consiga, mas dia 8, que é segunda-feira que vem, eu vou conversar com a Tassiana Goraeb, que é uma nômade digital que está na Sérvia, aprendendo sérvio. Dia 10, que é quarta-feira que vem, eu vou conversar com a Glaucia Verena, que é uma fonoaudióloga, fundadora da LabVoz, falar sobre voz e língua e o aparato vocal e como aprender a fazer sons. Talvez ela possa ajudar quem estuda árabe a aprender a fazer esses sons que a gente não sabe fazer em português, né? Dia 17, eu vou conversar com a Elaine Torresi, que é uma neurocientista que estuda o cérebro bilíngue e os benefícios do bilinguismo para o cérebro. E no dia 22 de fevereiro eu vou falar com o Marcel Vicente, que é um repórter de viagem, que já era nômade digital muito antes da gente falar sobre isso, conhece mais de 60 países e vão ser conversas bem legais também. Felipe, obrigado mesmo. Queria te dar um abraço agora, mas temos Um abraço celular no virtual. meio e pandemia, então recebam meu abraço aí. Obrigado para todo mundo. Eu vou deixar a live salva aqui e a gente se vê logo logo. Tchau, 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 tchau. Massalam. Massalama, massalama. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Eu paro aqui. E eu não sei terminar a live.